A minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, e apegando a grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Uma abelha necessita do néctar da montanha, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Um cordial bom dia a todos, todas vocês. Queremos acolher a todas as pessoas que nos acompanham, as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que também nos acompanham dos mais diferentes lugares pela internet. Quero saudá-los com a palavra bíblica de João 6,68, palavra lema desta semana, onde Simão Pedro responde a Jesus: Senhor, para quem iremos?
tu tens as palavras da vida eterna. E é assim que nós também vamos até Jesus, crendo que Ele tem as palavras da vida eterna. Que seja um tempo abençoado este nosso, seja tempo de comunhão, reflexão, de louvor e de oração. Que Deus esteja junto de cada uma de nós, nos fortalecendo. Nesses tempos de pandemia, nós contamos ainda com muito mais gente nos assistindo do que com pessoas aqui dentro da nossa igreja. Então, por questões de som, nós não estamos transmitindo com o som da igreja, tentamos falar aqui um pouquinho mais alto e nós usamos microfone de captação para que nas redes funcione direitinho. Então, se alguém não nos ouve mais ou menos direito aqui dentro da igreja, só vir um pouquinho mais para frente, os lugares estão delimitados. Nós dizemos sempre também que nós não estamos usando máscara aqui, é a recomendação para todas as pessoas que estão na igreja e estão usando máscara, mas nós estamos a 5 metros aqui da pessoa mais próxima e por isso nós estamos assim. Que tenhamos então esse tempo de louvor a Deus e nós queremos iniciar louvando ao nome do Senhor, cantando 84, Te Agradeço. Podem sentar-se. Convido quem puder que se coloque de pé. Nós nos reunimos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Nos reunimos aqui, portanto, em nome desse nosso Deus, Ele que é Pai, nosso Criador, que é Filho, Salvador, que é Espírito Santo, nosso Consolador e animador na fé. Amém. Assim diz o apóstolo Paulo: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. E é assim que Deus nos tem fortalecido, é assim que Deus nos estende a mão. E diante de Deus nós vamos com todo o nosso viver. Diante dele queremos também confessar os nossos erros, os nossos pecados. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de nos unirmos em comunhão com as pessoas aqui presentes e também aquelas que se conectam nos mais diferentes lugares, buscando conosco por Tua palavra viva. Diante de Ti, Senhor, reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, que nos causam tanto mal e nos afastam de Ti e das pessoas. Perdão quando ignoramos o Teu ensino e nos deixamos levar por ideias contraditórias, vindas de várias formas de pensar que não podem trazer paz e vida verdadeira.
Perdão, Senhor, por nossa indiferença, por nosso egoísmo, por nos importarmos tão pouco com as dores que não são as nossas. Pedimos que nos perdoes quando procedemos mal. Pedimos que nos renoves em Tua misericórdia e nos coloque novamente no caminho que leva ao reino. Dá-nos oportunidade de vida renovada, contigo e com o próximo. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim disse Maria em seu cântico, lá no primeiro capítulo de Lucas: o Deus poderoso fez grandes coisas por mim, o seu nome é santo. Assim Deus quer que voltemos a Ele. E Ele se alegra quando uma pessoa pecadora se arrepende e restabelece o relacionamento de paz. Deus também faz grandes coisas por nós. O seu amor nos abraça e nos perdoa. Recebam perdão e renovo da parte de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nosso mundo, vemos muito sofrimento e isso afeta todo o nosso viver. Muitas pessoas estão padecendo pela violência, pela fome, pela injustiça, pelo resultado do distanciamento de Deus em diferentes manifestações. Em nosso país já são mais de 86 mil pessoas que perderam as suas vidas em razão da pandemia de coronavírus. Isso tudo nos pesa no coração, nos enche de tristeza, medo, incerteza. Assim queremos clamar a Deus por sua misericórdia, por seu socorro, por seu consolo. Vamos cantar pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e danada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão do teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que lhe eleiço. Nos preparando para receber a palavra de Deus, convido para um momento de oração. Querido Deus, neste momento queremos aquietar o coração, nos colocar aos teus pés e ouvir do teu ensino. Que seja tempo abençoado de absorver tua palavra, para que ela nos transforme, assim como transformou muitas pessoas antes de nós. Envia o teu Santo Espírito para que nos dê entendimento, que nos inquiete por dentro e nos faça querer ser testemunhas do teu reino entre nós. Assim pedimos por teu Filho Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido então, cantamos hino 101, Salmos 34.
Bendirei ao Senhor em todo tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei ao Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Convido aqueles e aquelas que podem ficarem de pé para assim, em respeito, também ouvirmos a palavra do Evangelho. Assim diz Jesus: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. As palavras do Evangelho que querem nos guiar em nossa reflexão nesta manhã são as palavras do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 13, os versículos 33 até 52, mas nós vamos ler apenas o 44 e 46, que vocês podem acompanhar. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Até aqui as palavras do Evangelho. Comunidade, queira sentar-se. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um e cada uma de vocês. Nos últimos domingos, os textos bíblicos indicados estão sempre nos conduzindo a refletir sobre as parábolas de Jesus. Nós já ouvimos sobre o semear da palavra de Deus através da parábola do semeador. Ouvimos também na parábola do joio e do trigo que não cabe a nós querer separar joio do trigo. E nas parábolas de hoje, nós vamos ouvir sobre o reino de Deus. A primeira parábola é a parábola do grão de mostarda. Depois Jesus fala a parábola do fermento. Depois ele fala do tesouro escondido que nós ouvimos e da pérola. E depois em seguida ele fala da parábola da rede. Todas elas falam sobre o reino de Deus. No dia de ontem, 25 de julho, nós celebramos na nossa igreja 196 anos da imigração alemã. Foi no dia 25 de julho de 1924 que chegaram em São Leopoldo os primeiros imigrantes alemães. E junto com as bagagens poucas que eles trouxeram, segundo a história nos conta, a Bíblia, o Catecismo Menor de Martim Lutero e o Inário. E junto com as poucas coisas que eles trouxeram, de utensílios para trabalhar na terra, trouxeram esperança. Vieram buscar neste país um lugar para construir novamente a sua vida. Saíam de um período de guerra, um período difícil na Europa, e vinham buscar algo novo, buscar uma nova possibilidade de vida. E com isso, com a sua fé na bagagem, eles ali se instalaram e construíram a sua vida. Junto com eles, a nossa igreja também surge no Brasil. Uma história de fé, de esperança, de perseverança diante das dificuldades. Buscar algo novo, buscar algo melhor,
É o que todos nós fazemos ainda hoje. Todos nós buscamos alguma coisa. Todos nós buscamos, em determinados momentos da vida, uma profissão que nos sustente, que nos realize. Nós buscamos construir uma família, buscamos realizar nossos sonhos, nossos desejos. Nós sempre estamos em busca de alguma coisa. Buscar algo novo, buscar dias melhores. No tempo que nós vivemos, nesse tempo de pandemia que atinge todo o nosso mundo, muitas pessoas estão buscando a cura, buscando também formas de enfrentar a crise financeira e econômica que vem com tudo isso. Ou seja, nós constantemente estamos buscando por algo. E as parábolas de hoje nos falam sobre isso, sobre buscar alguma coisa. Jesus, quando vem a este mundo, quando se torna o Deus encarnado, ele vem também para buscar. Ele não vem para buscar um tesouro, não vem para buscar algo material, mas vem para buscar a humanidade, buscar cada um e cada uma de nós para perto de Deus. É a forma que Deus encontrou de buscar a nós para que possamos de novo ser próximos a Ele, seus filhos e filhas. Jesus falou muito sobre o reino de Deus. Quando João Batista estava preso e ele ouviu falar de Jesus, ele envia os seus discípulos a perguntar para Jesus se era ele que eles estavam esperando ou se deveriam esperar outro. Se Jesus era o Messias, aqueles que eles esperavam e queria trazer uma nova vida, um novo mundo, um novo jeito de viver. E Jesus responde aos discípulos de João: voltem e contem a ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Os coxos são curados, os cegos são curados e as pessoas estão ouvindo a pregação do Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus. Este novo tempo que as pessoas esperavam com a vinda do Messias prometido por Deus, ele é inaugurado por Jesus Cristo. Ele traz para perto de nós e para aquela realidade, para a realidade humana, este novo começo, este novo reino, o reino de Deus. Jesus fala do reino o tempo todo. Naquele versículo conhecido que nós também sempre cantamos um hino, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus também fala nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele também diz que quem não receber o reino como uma criança recebe, não poderá entrar nele. Se nós queremos entrar no reino de Deus, devemos ser como os pequeninos. Jesus fala constantemente e ilustra este reino de Deus. Com este Cristo, com este Deus que vem a nós, as pessoas puderam experimentar o gosto deste reino. De um Deus que vem de encontro às pessoas, de um Deus que mostra o seu jeito de ser e o seu proceder, a forma como Ele é. E em Jesus Cristo Ele mostra a aceitação, Ele mostra amor, acolhimento, Ele traz perdão, libertação, esperança à vida das pessoas. Ele é sim a resposta para a pergunta de João Batista: é você quem nós estávamos esperando? Jesus é sim aquele que estávamos esperando. Ele é o reino de Deus. E isso também está contido e ilustrado nas parábolas que nós ouvimos no dia de hoje. Jesus está falando de tesouro. Ele fala do reino de Deus como um tesouro precioso que nós buscamos e que nós mesmo não buscando encontramos. As duas parábolas que nós ouvimos, né, curtinhas, nos falam justamente deste tesouro, que por uma pessoa é encontrada por acaso. Enquanto estava arando o campo, ele encontra um tesouro. Ele esconde novamente aquele tesouro, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, aquela terra, para que esse tesouro seja dele. Ele fala também de alguém que estava buscando. Ele fala de alguém que estava buscando, procurando pérolas, algo precioso. E quando ele encontra então uma pérola de um grande valor, ele faz a mesma coisa, transbordante de alegria, vende tudo o que tinha e compra aquela pedra. Diante daquele tesouro que ele encontra, tanto o homem do campo que por acaso encontrou o tesouro, quanto aquele que estava buscando o tesouro, ele percebe que diante daquilo nada mais importava.
O mais importante ele tinha encontrado. E tudo aquilo que ele tinha construído, tudo aquilo que ele possuía, deixou de ser prioridade, porque prioridade era ter aquele tesouro. Diante dessa parábola, nós percebemos que há uma entrega. É você entregar-se a algo muito valioso. O reino de Deus em Jesus Cristo é algo que é o maior tesouro para a nossa vida. Nele nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. A partir dele, a vida toda passa a ser vista de uma outra forma, de uma outra maneira. As prioridades mudam. As pessoas ali na história da parábola, elas vendem o que tinham para poder conquistar aquele tesouro de tão importante que elas percebem que ele é para a vida delas. E para a nossa vida, o que esse texto tem a nos ensinar? Nós sabemos que todos nós buscamos alguma coisa. Eu lembro quando nós morávamos no Rio Grande do Sul, nossa primeira paróquia, lá em Augusto Pestana, o pessoal mais antigo nos contava de que muitas pessoas ainda naquele tempo procuravam nos matos, um tesouro escondido, que remontava à história da Guerra dos Farrapos, que dizia que naquela época muitas coisas valiosas foram enterradas e escondidas para serem preservadas durante aquele período de guerra. E nós morávamos lá em 2002 e ainda tinham pessoas que iam para o mato procurar esse tesouro. Histórias como essa não são só daquela época ou daquele lugar. Muitos de nós já ouvimos de tesouros, pessoas que buscam no mar tesouros de navios afundados e assim por diante. Parece que o tesouro tem uma fascinação e nos faz buscá-lo, né? Quando nós percebemos ou descobrimos algo muito importante, um tesouro, nós fazemos de tudo para conquistar aquele tesouro, seja ele qual for. Qual é o tesouro que nós buscamos? Para muitos é o sucesso na carreira, para muitos é talvez a empresa que sonha, que administra, para outros é outras tantas coisas. Quais são os nossos tesouros? Jesus no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, ele também fala de um tesouro. Ele diz que ali aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Ele diz lá no versículo 21 do capítulo 6, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, nós colocamos todas as nossas energias, toda a nossa dedicação naquilo que nós consideramos um tesouro, naquilo que nós consideramos uma prioridade para a nossa vida. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é esse tesouro? Qual é a nossa prioridade? O que nos motiva? O que nos faz abrir mão de tudo porque aquilo é mais importante? Eu acho que o tempo que nós vivemos de isolamento social e que mexeu com todas as nossas estruturas de sociedade, com aquilo que nós achávamos que era importante e valioso e que talvez agora nós achamos que não é tanto assim quanto nós achávamos. Tantas coisas que nós talvez já repensamos neste tempo. Tantas coisas que antes nós dávamos tanto valor e que nós percebemos que agora não eram as coisas mais importantes. Talvez seja um aprendizado também deste tempo, a gente redescobrir qual de fato é esse verdadeiro tesouro, aonde está de fato sendo colocado o nosso coração, a nossa prioridade, o foco da nossa vida, no que nós estamos dedicando as nossas energias e as nossas forças. Em Jesus Cristo as pessoas encontraram o tesouro do reino de Deus. Nas suas atitudes, na sua forma de se relacionar com as pessoas, elas percebem um Deus que é diferente, um Deus que é próximo, um Deus que acolhe a vida, um Deus que quer justiça e vida digna e abundante para todas as pessoas. E isso é um valioso tesouro. E a pergunta que esse texto nos faz é: aonde nós encontramos esse tesouro do reino de Deus, do reino dos céus? No capítulo 17 de Lucas, os fariseus perguntam para Jesus sobre o reino de Deus e eles perguntam para Jesus quando virá o reino de Deus. E aí Jesus responde a eles: olha, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E esta palavra nos ajuda a entender outras. Quando Jesus nos fala sobre o reino de Deus, no final do Evangelho de Mateus,
e Ele convida a entrar no reino de Deus, Ele nos dá umas pistas de como isso funciona. Assim como a história do fermento, que nós conhecemos, da parábola do fermento e do grão de mostarda. Quando o fermento entra em contato com a massa, com a farinha, ele transforma aquilo. Não tem mais como ser do mesmo jeito. E também não tem mais como separar o fermento da massa. Depois que você misturou, ele vai fazer o seu propósito. Ele vai cumprir a sua missão. Assim também é com a semente que é lançada. A semente de mostarda, que é uma semente tão pequena e que depois se transforma em algo visível, onde diz o texto que os passarinhos podiam fazer os seus ninhos, onde eles podiam encontrar acolhimento, onde eles podiam encontrar aquilo que eles precisavam, segurança. Buscar o reino de Deus e encontrar o reino de Deus tem a ver com o que nós buscamos e como nós aceitamos este reino. Precisamos acolher o reino de Deus. E quando nós acolhemos o reino de Deus em Jesus Cristo, nós vamos entender a palavra que Ele diz aos fariseus de que o reino de Deus está dentro de vocês. Quando nós olhamos para aquilo que nós buscamos a partir de Jesus Cristo, nós vemos que talvez nós temos que repensar essa nossa balança de prioridades. Mas aí o que nós fazemos com aquilo que nós buscamos, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com as coisas que nós construímos ou buscamos construir? E a partir da palavra de Deus a gente é convidado a fazer o mesmo que o jovem rico foi convidado a fazer. Na história do jovem rico que queria chegar e entrar no reino de Deus, queria alcançar a vida eterna, ele fazia tudo o que tinha que fazer. Ele cumpria as leis, ele observava os mandamentos e Jesus diz a ele: só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tu tem e me segue. E ali o jovem rico partiu porque ele não conseguiu desapegar das coisas que ele tinha. Ele não conseguiu ver que esse tesouro do reino de Deus era mais importante do que todo o resto. E aí o que fazemos com isso hoje? Vendemos tudo e... Não, nós colocamos a serviço do reino de Deus tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos. Se nós conseguimos colocar o reino de Deus como prioridade na nossa vida, como o foco da nossa vida, tudo vai estar em função disso. Tudo o que nós podemos fazer no dia a dia vai ser para que o reino de Deus seja fortalecido e anunciado. Jesus dizia que o reino de Deus já estava ali presente. Não é algo lá para o futuro, para depois que a gente não estiver mais nesse mundo. Ele é algo que já acontece em Jesus Cristo. E o reino de Deus já foi experimentado por cada pessoa que acolheu a mensagem de Cristo, que acolheu o reino de Deus que ele anunciava e pôde experimentar a justiça, o amor, o acolhimento, a solidariedade, o perdão. Esse Deus que não olha para você, não. Esse Deus que não escolhe para quem está lançando a semente, mas Ele lança para todas as pessoas e espera que a acolhamos e que a recebamos em nossa vida como a terra fértil. E ali possamos produzir também os frutos. O reino de Deus precisa ser acolhido. Lá em Mateus 25, no versículo 34 a 36, Jesus convida e Jesus diz aos seus discípulos: vinde, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Venham, venham, venham e entrem no reino de Deus. E aí ele continua: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e fostes me ver. O reino de Deus, o convite para entrarmos e fazermos parte dele, também nos compromete a torná-lo visível e concreto ali aonde nós vivemos. Se nós abraçarmos isso como o maior tesouro de nossa vida, nós podemos sim espalhar mais sinais deste reino neste mundo que nós vivemos. E é disso que nós precisamos, de esperança, de justiça, de acolhimento.
Por isso a pergunta é o que nós queremos, aonde está o nosso coração. Os jovens têm uma música que eles cantam desde o Congrenagem, não sei qual, que diz assim: jovem, pelo que bate o teu coração. É uma pergunta, pelo que bate o teu coração? O que te move? O que te move na vida? Essa é a pergunta que Jesus faz aqui. Esse tesouro do reino de Deus, ele move você a colocar tudo em função disso, a viver a tua vida a partir dessa realidade, dessa verdade, deste Deus que nos ama e nos chama? Essa é a pergunta para nós, esse é o convite para nós, esse é o compromisso que o reino de Deus nos chama a assumir. E o porquê? Por que nós faríamos isso? Por que nós faríamos isso? E o apóstolo Paulo vai nos responder na carta aos Romanos, texto que também está indicado para nós hoje. E ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que vale a pena. É por isso que vale a pena abraçar este reino de Deus. É por isso que vale a pena entender que Ele está dentro de nós. Porque o amor de Deus por nós nos abraçou. Porque o amor de Deus por nós nos abraça e nos coloca para dentro desse reino de Deus. Lutero tem uma frase que eu acho muito significativa. Ele diz que nós somos como que um penduricalho no pescoço de Cristo. E ele diz que é assim que nós entramos no reino de Deus. Quando nós estamos pendurados, agarrados em Cristo, nós somos levados para dentro desse reino, pelo amor que Ele tem por nós. Penduricalhos no pescoço de Cristo, isso nós queremos ser. Nós queremos que Ele nos carregue para dentro dessa realidade, que já pode ser experimentada aqui, nesse mundo, agora, aonde nós vivemos. Porque nós entendemos e aceitamos e acolhemos o que o Seu reino significa para a nossa vida. Que Deus nos abençoe a olhar para esse tesouro que Deus tem colocado na nossa frente e que a gente possa acolhê-lo e aceitá-lo em nossa vida, para poder desfrutar da companhia de Cristo, do amor que Ele tem por nós e de tudo aquilo que Ele pode nos oferecer. Como diz o apóstolo Paulo, porque nisso tudo somos mais que vencedores, porque o amor de Deus por nós é que nos dá isso. É esse amor que nos conduz. Amém. A palavra de Deus, ela sempre espera de nós uma resposta que nós damos no dia a dia da nossa vida, que nós damos como testemunho da vivência desse evangelho, desse reino de Deus. Mas também aqui agora nós queremos responder essa palavra. Responder reafirmando a fé neste Deus que nós cremos. E nós fazemos isso com as palavras do Credo Apostólico. Convido aqueles e aquelas que podem a ficarem de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido para cantarmos o hino Semente de Libertação.
Semente caiu neste solo, selou seu destino, o Verbo se fez nosso irmão. Chegou cá na terra no colo de um vento divino, mostrou o que é doação. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre e brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. A planta cresceu e das flores nascerão os frutos, o amor entre nós semeou. Mas não escapou dos horrores de homens tão brutos, e a planta em silêncio tombou. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre e brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Terceira manhã gloriosa brotou novamente a planta em divina ação, e hoje já bem mais vistosa a frágil semente ainda é seu forte refrão. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre e brota do chão, da uva do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Trazemos brevemente os nossos avisos. Nós vamos continuar com os nossos cultos, transmitindo e presenciais, todos os domingos às 9 horas. Próximo domingo, dia 2 de agosto, nós teríamos o dia da igreja do Núcleo Sol de Maio, né? Mas nós, então, agora nos reunimos no nosso lugar e assim também, quando o tempo nos permitir, nos der condições, ano que vem, nós vamos fazer então um dia da igreja. As ofertas do culto de hoje, elas são ofertas locais, serão destinadas então pelo trabalho da nossa paróquia. Continuamos com os nossos atendimentos, então nas sextas-feiras nós fazemos plantão, né? A secretaria funciona em tempo também em horário normal, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Então, são estes os nossos avisos. As ofertas, elas serão recolhidas através dos envelopes que vocês têm nos bancos, para evitarmos também muito contato. Vocês podem deixá-las nos bancos ou levarem até as cestas que estão na saída da igreja. Assim nos diz a palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. É assim que nós queremos nos achegar a Deus, pedir que Deus cuide de nós. Queremos estar diante dEle com toda a nossa vida
e diante dele entregar a nossa oração de intercessão. Convido quem puder que se coloque de pé. Senhor nosso Deus, agradecemos por teu falar, por tua palavra que nos anima e nos coloca a caminho. Que esta palavra seja abençoada em nosso viver e nas pessoas que convivem conosco. Trazemos diante de ti os nossos pedidos, as coisas que nos preocupam, as pessoas que precisam do teu cuidado. Pedimos por nosso mundo, neste tempo turbulento que vivemos, que haja paz, solidariedade, empatia, cuidado com as pessoas e cuidado com a tua criação. Pedimos também por nosso país, por tantas coisas que nos afligem e nos enchem de incertezas. Que haja direção, que ações concretas de ajuda possam ser efetivadas em meio ao sofrimento. Pedimos que ilumines as autoridades para que trabalhem em favor de todas as pessoas. Pedimos pelo testemunho de tua igreja no mundo todo, que ela saiba sinalizar a presença do teu reino e que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem de amor e de perdão do Evangelho. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas que sofrem, as que estão sem emprego, as que passam por dificuldades para se abrigar e se alimentar. Pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que sofrem injustiças, que são vítimas da violência. Nós pedimos, Senhor, que cuides das pessoas doentes, lembramos aqui em especial da vida da Gina, para que possam sentir-se amparadas em todos os momentos, fortalecidas por teu amor. Assim pedimos também que esteja junto das pessoas que trabalham em favor da vida, as que cuidam, as que pesquisam, que dedicam muitas horas do seu dia, muitas vezes em privações, para que tenhamos tratamento e cura. Pedimos pelas pessoas, Senhor, que estão solitárias, as pessoas que estão depressivas. Pedimos pelas pessoas idosas, que recebam também do teu cuidado. Nós pedimos, Senhor, pelas pessoas enlutadas. Lembramos em especial a família de Darcy Roden, que faleceu nesta semana. Pedimos pela vida da sua esposa Beatriz, dos filhos Johnny e Fabiane. Pedimos que os abrace e envie sobre cada coração entristecido o teu Santo Espírito, o grande Consolador, para que ele lembre das tuas palavras, Senhor, de que não há nada, que não há ninguém que nos possa separar do amor revelado em teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que recebam solidariedade e conforto através também de pessoas que o Senhor colocar em seu caminho. A todos nós, dá-nos da tua paz bendita, que dissipa toda a escuridão. Tudo mais que temos em nós e queremos colocar em tua presença, o fazemos com a oração que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao nos despedirmos, nós vamos amparados pela graça, pela misericórdia de Deus, pela sua bênção que acompanha todo o nosso viver, bênção que quer ser desfrutada por nós e quer ser compartilhada também com as pessoas que conosco convivem. Recebamos para repartir a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê hoje e sempre a sua paz. Amém. Vamos cantar nosso hino de bênção. Vem, derrama a paz.
Derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. A glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanharam aqui nesta manhã, vocês que nos acompanham também das suas casas, permaneçam na paz do nosso Senhor, que este reino que produz tanta transformação, que este reino que nos vence, nos absorve, que este reino seja aquilo que nos move, aquilo pelo que bate o nosso coração. Assim que Deus sempre esteja na vida de cada uma de vocês. Que Deus os abrace, que Deus os impulsione para o testemunho. Vamos e permaneçamos na paz de Deus. Amém.